Fica aqui os dois do meu lado. Cadê a Tarsi? Vem cá. Quero falar com vocês. Boa noite. Em primeiro lugar, obrigado por vocês estarem aqui. Sei que tem bastante gente cansada, bastante gente com compromisso, filho, família, né? Uma série de coisas. Então, a gente só tem que agradecer aqui, porque o tempo é a coisa mais preciosa da nossa vida. Então, obrigado. Eu queria fazer um agradecimento aqui aos três, Pablo, Rodrigão, Tarsi e a Luciana também. Vem para cá. Porque essa palestra tem muito a ver com o que eu vou falar agora, né? E a provocação que eu fiz para eles tem muito a ver com isso também. Eu me tornei empresário, enfim, e hoje eu mentoro muitos outros empresários, e eu fico me questionando, por que não faz o que eu falo, né? Por que não faz aquilo? Eu mostro o caminho, eu mostro a ferramenta, eu mostro o jeito, e não faz, né? Não faz. Aí eu comecei a ver que tinham outras coisas que eu não dominava, né? O medo, a insegurança, a baixa autoestima, o complexo de vira-lata, né? E quando a gente fala do norte, do nordeste, né? Os meus pais, a minha mãe é da Bahia, o meu pai é de Alagoas, eu nasci em São Paulo porque eles migraram lá, mas existe essa coisa já dentro da gente que a gente é menos, né? Então, quando eles falaram, a gente vai fazer um evento, eu falei, vocês têm que fazer um evento de vocês, com o nome de vocês, né? E eu fiz essa provocação, se vocês não fizerem, eu vou fazer, né? E depois da sequência eu falei, se vocês fizerem, eu sou a primeira pessoa aí. Eu não vou cobrar nada, vou por amor. Então, eu estou aqui por amor hoje, porque eu acredito que a gente tem que ajudar as pessoas a fazerem as coisas como eles estão fazendo aqui. Eu tenho certeza que esse evento aqui vai se tornar um dos maiores eventos do país, e para mim é uma honra estar fazendo parte disso. Obrigado. Obrigado, de coração. Obrigado. Valeu, Tarsi. Beijo. Valeu, irmão. Obrigado. Como eu falei para vocês, eu mentoro bastante gente, acompanho bastante gente, e eu não entendia por que as pessoas não faziam as coisas que eu falava, né? E eram coisas até simples para aumentar o negócio, aumentar o faturamento, reduzir a inadimplência, enfim, várias dicas que eu aprendi com os meus negócios. E aí eu comecei a estudar o que cada pessoa me falava de bloqueio. E eu vi justificativas ali, muletas, né? E fui pensando nisso. Mas eu não gosto de expor os outros. Eu falei, eu não posso falar desse tema falando, os empreendedores. Eu falei, então eu vou falar de mim, né? E aí eu fui atrás disso aqui, que 20 anos de terapia me ajudaram a achar sobre o meu complexo de vira-lata, né? Então hoje aqui eu vou um pouquinho expor para vocês as minhas vergonhas, expor os meus medos. Não é uma palestra do guru, não é uma palestra do cara, não. É uma palestra de tirar a roupa e mostrar medos e fraquezas que precisa de extrema coragem para fazer em frente ao público. Vamos lá. Vamos começar aqui. Como tudo começou, minha mãe, analfabeta, baiana, juazeiro, meu pai, analfabeto, de Alagoas, migraram para São Paulo na década de 60, eu nasci em São Paulo na década de 70, e a violência doméstica comia solta em casa, todo mundo apanhava muito, tinha abuso sexual, era uma situação muito, muito, muito complexa no nosso dia a dia. Estava caminhando como um ciclo todo de bisavó, avó, pai, mais um analfabeto, mais um subemprego, vai ficar na rua, né, sem fim. Então, era esse o caminho aí que as coisas estavam andando. Aumenta, por favor. Espera aí que eu vou botar de novo. Conseguiu aumentar aí? Porto Alegre, terça-feira, 27 de maio de 1980. Eu vou dar uma surra em vocês! Vocês aprenderem quem manda nessa porra dessa casa! Eu matei a minha mãe com meus irmãos! Você vai ter que me matar, você vai me matar! Hoje mesmo você vai morrer, seu filho da puta! A briga começa. Gritos, socos, objetos caindo contra a casa. No meio da brincadeira, dá para ouvir o som seco de uma cabeça sendo repetidamente batida contra a parede do quarto. Alguns minutos depois, houve-se a sirene do carro da polícia que foi chamada pelos vizinhos. A polícia invade a casa e termina com a briga. Fora da casa, toda a vizinhança está na rua acompanhando ao vivo o show de horrores, como se fosse um reality show. Na noite que se segue, o medo controla a mente, mantém os olhos abertos, a boca seca, dispara seu coração e te mantém em alerta total. Como dormir? Se a qualquer momento pode começar tudo de novo. Vocês devem estar se perguntando, né?
O Armorial Arretado é um evento de vendas, finanças e gestão, né? O que um relato de violência doméstica tem a ver com esse evento, né? O que isso está fazendo aqui, né? Tem a ver por quê, gente? Não importa a sua história de vida, não importa a sua cor, não importa a sua religião, não importa se você estudou ou não estudou, você é dono da sua vida. E você sempre pode reescrever a sua história de vida. Sempre. Né? Então, a gente se vitimiza, né? Fala que isso, fala que aquilo. Pô, a vida é sua. Dá para você enfrentar as coisas e reconstruir a sua história. Então, essa é a minha. Esse áudio, ele replica um dos dias na minha casa. A minha casa era assim sempre. Era muito complicado ficar dentro da minha casa, porque as pessoas que, em tese, têm que te proteger eram as pessoas que te agrediam, de várias formas, né? Fisicamente, sexualmente. Então, era um ambiente muito complexo para você crescer, para você se estruturar, enfim, esse ambiente te empurrava para a rua. E eu fiz questão de replicar para as pessoas terem uma ideia próxima de como é que é viver num ambiente assim, no dia a dia. A minha mãe conseguiu uma bolsa para mim numa escola. Ela falou, você não vai ser um analfabeto, né? Você vai estudar. E ela conseguiu uma bolsa para mim numa escola particular. Então, tinham lá 400 crianças brancas e tinha eu, bolsista, né? Roupa doada, quichute. E aí, essas coisas que minha mãe não planejou e eu também não esperava começaram a acontecer, né? Então, as crianças e alguns professores tinham esse comportamento. Isso eu estou falando na década de 80. Tá? Eu tenho 51 anos, então mais ou menos nessa época aí. Essa escola não é para pobre, volta para a sua favela. Fiquem longe do pretinho, ele tem piolho. Aquele menino está sempre com a roupa suja. Tudo que eu usava era doado, né? Então é aquela roupa desgastada, né? Que você bate o olho e sabe que aquilo já se perdeu faz tempo. A mãe dele apanha do pai, ele não é boa companhia. A casa era um ambiente de inferno, e a escola, que a minha mãe, com a melhor das intenções, pensou que ia criar um ambiente legal para mim, virou o segundo inferno. Né? Então, estar em casa e estar na escola era muito ruim. O que aconteceu? 7ª série, eu saí da escola. Saí, virei para minha mãe e falei, não vou viver mais naquele lugar, não vou mais para aquele lugar. Apanhava em casa, apanhava na escola, enfim, era um caos total e absoluto. Aí começou o processo de procurar emprego, né? Imagina que hoje já pedem, né? Tem que ter faculdade, tem que ter MBA, tem que ter pós, né? E naquela época era, no mínimo, o 2º grau, né? Eu não tinha o 1º grau. Então, eu ia nas entrevistas de emprego e rolavam essas coisas, né? Estava nos olhos das pessoas. Às vezes, algumas falavam, né? Você não tem perfil para trabalhar aqui. Porque a roupa era detonada, o meu endereço era um endereço ruim, o meu currículo era feio, não tinha telefone. Aí as pessoas mandavam, aqui só trabalha quem tem estudo. Quem você pensa que é para querer trabalhar aqui? Então, é uma máquina de moer gente, né? Te jogam ali e vão te destruindo, né? Na sua casa, na sua escola, no seu bairro, onde você tenta trabalhar. E aí você não quer ir para o crime, você não quer ir para o tráfico, mas para onde você vai? Né? Se não te dão nenhuma chance, nenhuma possibilidade. Aí, muitos anos se passaram, minhas empresas cresceram bastante, e eu resolvi me tornar sócio de um grande clube de golfe em São Paulo. Um lugar, para vocês terem uma referência, tá? Eu não gosto de falar de dinheiro, mas para vocês terem uma referência, para fazer uma matrícula, para se tornar sócio, custava algo em torno de R$250 mil de título e algo em torno de R$9 mil de mensalidade. Né? E aí, os presidentes das empresas que eu atendia jogavam golfe lá. E aí eu falei com a minha esposa, falei, acho que vai ser bom para a gente, né? Vou estar perto dos caras, vou me relacionar, a gente está com o escritório no México, enfim. Me tornei sócio do clube. E aí, certa vez, eu estava no buffet, me servindo, e uma apresentadora de TV bem famosa me abordou e falou, oi, tudo bem, garoto? Eu falei, tudo bom. Falou, você é convidado aqui do clube? Eu falei, não, eu sou sócio. Ela falou, você é sócio? Eu falei, sou. Como que você virou sócio? Como todos os outros. Paguei, né, os R$250 mil, paguei a mensalidade e me tornei sócio. Ela fez aquela cara, né, de inconformada e ela falou, faz um favor para mim, não conta para as pessoas que você convive sobre a existência desse lugar
E na hora, assim, eu não entendi, né, o que aconteceu. Eu voltei para a minha mesa, que eu estava me servindo no buffet, sentei, a gente estava num grupo de amigos, e eu contei para eles o que tinha acontecido, né? E aí eles, na hora, falaram, pô, Giba, ela está te discriminando, cara, isso é racismo, você não viu? Mas eu estava assim, sabe, tão relaxado, tão de boa, que eu não entendi o que tinha acontecido naquele momento. E isso, meu negócio, minha empresa já era bem grande. Aí, muitos anos se passaram, a Honda lançou o Honda Civic, né, que era um carro super bonito. Acordei um sábado, meti uma Havaianas, bermuda, fui na concessionária. Um dos meus negócios fazia, nessa época, 40 milhões por ano. Eu falei, vou comprar um carro desse daí. Entrei na concessionária, olhei para a vendedora, falei, eu quero ver esse carro. A mulher estava abaixada, assim, ó, cabeça abaixada, ela levantou, olhou para mim, baixou. Esse carro é muito caro para você, né? Mais uma vez, esse círculo vicioso te batendo. Aí, por último, vocês fazem ações de relacionamento com os clientes de vocês, né? Vocês vão em restaurante, em café. Eu também faço isso, né? Também levo o meu cliente num restaurante gostoso, num restaurante caro, num restaurante da moda. E eu levei um cliente, um restaurante desses. Era um cliente coreano, super formal. Eu estava de terno, estava de gravata. Eu tinha, na época, um carro da Land Rover, um Land Rover blindado, o mais alto da categoria que eles tinham, eu tinha um desse. E deixei com o manobrista, enfim, almoçamos, saímos, meu cliente pegou o carro dele, e eu fiquei esperando o manobrista trazer o meu carro. E aí, um cliente do restaurante parou o carro dele, me entregou a chave e falou, cuidado na hora de manobrar o meu carro, hein? O cara me confundiu com o manobrista. Estava ali porque se vê num restaurante caro, tem um negro de terno, né? Não é normal o cara achar que aquele é um cliente. Então, ele pensou que eu era um manobrista, né? Muita gente me fala, ei, você não pegou o carro do cara e foi embora? Não peguei, deixei a chave lá, esperei chegar o meu e não teve problema, né? Como é que se comporta alguém que tem complexo de vira-lata, como eu? O complexo de vira-lata é um comportamento autodepreciativo, né, de alguém que vive se rebaixando. Então, eu sempre precisava da aprovação de alguém. Sempre. Nunca estava bom. Sempre eu precisava aprovar, porque na minha cabeça, todo mundo estava me reprovando e não estava falando a verdade comigo. A pessoa não consegue chegar a valor nela, né? Prefere valorizar as outras pessoas, né? Fica se comparando, né? Nada dela é bom. O bom é só do outro, né? Esse complexo leva uma pessoa a buscar constantemente a aprovação, né? Você sempre quer que alguém diga que aquilo é bom e você nunca acredita que você mesmo é bom, né? Quais são as consequências do complexo de vira-lata? Coloquei ali numa caixinha de margarina para ter uma referência. Eu fui reprovado em dezenas de processos seletivos de entrevista, não porque eu fui mal ou por causa da pessoa, eu já chegava reprovado. Quando eu me olhava no espelho, a roupa que eu estava, o lugar que eu morava, a pancada que eu ia tomar à noite, eu já chegava reprovado. A moça olhava para mim, ela tinha dó. Ela falava, cara, esse garoto não tem condição de fazer nada, né? Então, eu mesmo me reprovava, né? E eu perdia as vagas, não conseguia ir para frente. Entre 2003 e 2006, primeiro ano, minha empresa fez R$800 mil, no segundo, 4 milhões. Em 2006, eu já faturava 30 milhões, era um negócio grande. E eu só atendo multinacional, empresas muito grandes, operações muito grandes. Eu ia ter reuniões com os executivos, eu fazia xixi nas calças na recepção de empresas do porte da Microsoft, da Apple, da Intel, da Samsung, da LG. Tamanho o meu pavor da forma como aquelas pessoas iam me tratar, né? Porque eu estava falando com um cara que acabou de chegar de Harvard, um cara que acabou de voltar de Stanford, um cara que era CEO global de uma empresa de 40 bi, e eu não tinha a 7ª série. Né? E eles estavam me pagando para eu ser o consultor para aquela empresa. Então, era uma tensão total e absoluta. O xixi era no carro, era na recepção, eu não conseguia controlar. Foi uma fase terrível, de muita vergonha. Em 2015, eu dei uma entrevista para um jornal, esse negócio viralizou.
porque eu estava apoiando um candidato à presidência, e aí a internet me rotulou de elite branca do Sudeste, né? Esse era o meu apelido na internet, porque eu apoiava um político. E aí eu dei entrevista, viralizou, me chamaram para dar palestras. E aí o primeiro cara me ligou, pô, quero que você vá contar a sua história. Eu falei, não, cara, não vou, não tenho nada para contar. Não vou, né? Eu não acreditava em mim mesmo. Depois começaram a surgir outros convites, né? Para mais entrevistas, para mais palestras, e eu também não aceitava porque eu não achava que aquilo era capaz. Quem mudou tudo isso foi a minha esposa. Eu sou casado há 20 anos, completamente apaixonado por ela. Ela é uma psicóloga e ela sempre me incentivou, né? E falou, olha, quem se autodetona é você, quem se autorrebaixa é você, vai lá e fala, né? E aí, aos poucos, eu comecei a mudar, né? Mas são tantos anos ouvindo que você é um lixo, que você passa a acreditar nisso, né? E isso acontece no nosso dia a dia, né? A gente não dá bom dia para um garçom, a gente não agradece um motorista, né? A gente não trata bem uma pessoa, e aquela pessoa está ali trabalhando, ela está cheia de problemas, ela está cheia de boletos para pagar, ela não tem nada contra você, e às vezes só dizer o nome daquela pessoa, você dá um up na vida daquela pessoa que você não tem ideia de como você pode transformar. Mas a gente apanha tanto que vai entrando, né? Chega uma hora que você fala, realmente eu sou um ser inferior, né? Realmente eu sou um lixo. E isso é muito complicado. Até chega uma hora que isso cai, né? No meu caso, foi com terapia, muito tempo, são 20 anos fazendo isso, e você começa a se aceitar, né? Durante muito tempo eu trabalhava de terno, eu usava óculos de grau, usava óculos de grife. Eu sempre comprei os carros mais caros que o meu dinheiro podia acessar, porque eu achava que essas coisas iam me trazer respeito, né? E não, elas não traziam nenhum respeito, bem pelo contrário, as pessoas se aproximavam de mim por causa daquelas coisas, né? Então, aos poucos, eu fui me aceitando, né? Fui entendendo aí que eu não era um lixo e comecei a aprender a ser quem eu sou, né? Respeitar as minhas coisas, respeitar a minha origem, respeitar que eu parei de estudar na 7ª série, respeitar que eu sou filho de nordestinos, respeitar que eu sou negro. E é isso, né? Eu sou assim, Deus me fez assim, é assim que eu tive sucesso, eu não preciso tentar ser outra pessoa, né? E aí, né, chegando aqui no final, né, eu não venci na vida tentando ser quem eu não sou, né? Hoje as redes sociais, né, a gente está lotado de exemplo, né, do guru que fez isso, do guru que fez aquilo, da mulher que tem o corpo perfeito, do cara que tem as 8.000 regras para fazer as coisas. E é uma pena, porque cada um de nós recebeu uma bênção que é a vida, né? A gente é único, a gente não vai ser aquela pessoa, jamais a gente vai ser aquela pessoa. E nem seguindo o que ela faz, a gente vai ser como ela. A gente é a gente. A gente tem que acreditar nas nossas coisas e fazer as nossas coisas, né? Fala, pô, como que você deu certo, Giba, seguindo o fulano, o Beltrano, o Ciclano? Não, né? Eu dei certo acreditando em mim mesmo, trabalhando muito, né? Evoluindo sempre. Então, eu bato muito forte nisso, né? Eu venci na vida sendo exatamente quem eu sou. A gente perde tempo demais da nossa vida tentando ser outra coisa, tentando ser quem a gente não é, né? Tentando copiar exemplos péssimos das coisas que mostram nas redes sociais, que é tudo uma falácia, né? Nada daquilo é verdade, é puro marketing. E aí um pouquinho aqui de como é que eu estou hoje, né? Contei tudo isso e como é que eu estou hoje, né? Então, eu sou filho de nordestinos, parei de estudar na 7ª série, eu nunca mais voltei numa classe de escola, eu nunca mais quis pisar numa universidade, numa faculdade, eu nunca tive contato com isso, não parei de aprender, falo inglês fluente, falo espanhol fluente, comecei a desenvolver aplicativos em 2008, eu não fui para o Vale do Silício do aplicativo, eu fui para a fonte do aplicativo, que é a Nova Delhi, na Índia, é lá que realmente está a inteligência, e não no Vale do Silício. Então, o mundo está aí, né? Está à nossa disposição, basta a gente querer. Eu tenho empresas há 20 anos, comecei tudo do zero, junto com a minha esposa, atendo mais de 100 clientes, todos de grande porte. Nesse período, eu faturei mais de 700 milhões de reais, e no CAGED, que é o órgão que controla o registro CLT no Brasil, minha empresa tem 14.000 funcionários registrados. Então, isso aqui não é para ostentar, de forma nenhuma, eu sou um cara super humilde, super simples, mas a gente precisa, né? Precisa mostrar para as pessoas, porque sem isso eu viro um lixo, né? Eu não viro nada. Isso aqui é minha credencial, né? Então a pessoa olha e fala, porra, o cara tem, né, estrutura, porque você manter negócios no Brasil 20 anos dando lucro não é para qualquer um.
né? A gente tem impeachment, a gente tem o dólar, a gente tem o Joesley Day, toda hora as coisas mudam, a gente tem a tecnologia, você precisa ser inovador, você precisa ser humano, né? Controlar em 1.600 funcionários não é nada fácil. Mas essa aí foi a minha história. E aí você deve estar perguntando, né, o que isso tem a ver com você? Né? O que tem a ver com vocês, essa minha história aqui? É algo bem importante. Né? A pessoa que mais precisa acreditar em você é você mesmo. Mais ninguém. Não adianta. Você não precisa da aprovação de ninguém. Você não precisa da opinião de ninguém. Ninguém paga o seu boleto. Ninguém vai ganhar a vida por você. Ninguém. As pessoas, no máximo, vão querer te vender alguma coisa, tomar o seu dinheiro em troca de um conselho que não vai te levar a lugar nenhum. Então, a gente acredita muito pouco na gente. E a gente precisa acreditar muito mais. Se você não acreditar em você, se você não tentar defender as suas ideias, né? Quem vai fazer isso? Né? Quanto tempo a gente perde? Vocês podem ver direto, sair no jornal. Executivo de 75 anos entra numa aula de surf. Senhora de 68 anos decidiu abrir uma pousada. Pessoa de não sei quantos anos decidiu fazer não sei o quê. Passou, gente. Passou. A vida é para ser vivida. Vão julgar a gente de qualquer maneira. Estão nos julgando o dia inteiro, o tempo inteiro. Não importa o que você faz. Você faz bem, te julgam. Você faz mal, te julgam. Você é magro, te julgam. Você é gordo, te julgam. Você é branco, te julgam. Se se veste bem, puta playboy. Se veste mal, olha o mendigo. Não adianta. Então você tem que desencanar. Você fala, cara, eu sou eu. Hoje, só para vocês saberem, tá? Só tem uma pessoa que sabe o que eu vou falar agora, que é a Tarsi. Eu estava aqui com uma outra roupa. A minha roupa rasgou durante o almoço. Rasgou aqui assim. Cortou, né? Ficou tudo tomando uma fresca aqui do Recife. E aí, eu, muito louco, falei, nunca dei uma palestra, né, com o ar-condicionado ligado na região lá de baixo. Vou dar a palestra assim. Daí eu pensei, não, Pablo, até eles não merecem uma coisa dessa. Fui no hotel, troquei de roupa, estou aqui bonitinho. Nenhuma fase ruim da vida é eterna. Eu briguei com Deus 25 anos, falando para Ele, se era para eu ser um lixo, morar na rua, não ter comida, por que Ele não me levava embora? Falava para Ele, você me fudeu, tenho uma vida lixo, meu pai me detona, não tenho nada, o que eu estou fazendo aqui? Me leva embora, né? E aí foram 25 anos muito difíceis, mas passa. Tudo na vida passa, né? Nenhuma fase é para sempre. E a maior prova disso, né, que o título da palestra é sobre o vira-lata caramelo. Olha que interessante, né? Essa pesquisa que chama Pet Censo, né, concluiu que os brasileiros elegeram o vira-lata a raça de cachorro preferida do país, né? Esse é o momento que os humilhados serão exaltados. Dá uma olhada nesse cara aqui, eu tenho identificação total com ele. Se você é brasileiro ou apenas mora no Brasil, é praticamente impossível que você nunca tenha visto vira-lata caramelo. E a melhor parte é que 99% deles são simpáticos e gente finíssima, como, por exemplo, o Chico. E quem acha que eles são preguiçosos está muito enganado, pois tem vendedor de roupas, atendente do Serasa e até mesmo vendedor de carro. Não permita que o julgamento dos outros determine o que você vai ser na sua vida. Faça o que você quiser fazer, seja quem você quiser ser. Eu estou aqui, eu sou a prova disso. Minha esposa, absurdo aqui. Um monte de gente fala, como você tem coragem, né, de fazer isso? Precisa fazer isso mais vezes, porque só se fala das vitórias, não se fala dos tombos. Só se fala dos heróis, não se fala dos humilhados, né? Só se fala de deu tudo certo e não se fala do medo. E a gente pode se ajudar, né? A gente pode ter uma vida diferente e melhor. Foi arretado demais para mim estar aqui com vocês. Aí está o meu QR Code, meu Instagram, meu Facebook e meu LinkedIn. Eu não vendo mentoria, eu não vendo curso, eu não tenho lista VIP, não tenho Excel. Vocês não vão conseguir comprar absolutamente nada de mim. Eu estou aqui por puro amor. Eu amo esses três, né, os quatro, com a Luciana também. Deus que nos conectou num evento no ano passado. E eu vou estar aqui junto com esses caras até o dia que eles não me suportarem mais. Brigadíssimo, gente, pela atenção de vocês.
Obrigado, obrigado.